Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, bom dia. Bom dia minha amiga, bom dia nossos ouvintes. Pois é, aumento de combustível sempre traz aquela dor de cabeça. Dessa vez agora foi o ICMS que aumentou, afetou o preço dos combustíveis. Era para valer a partir de sábado, mas nossos ouvintes já estavam dizendo que o combustível já estava mais alto antes mesmo de sábado. E eu estou sabendo que você deu uma percorrida aí pelos postos da Grande Vitória para saber como é que estão os preços. É isso mesmo, Ricardo? É verdade, minha amiga, é verdade. Eles aumentaram o preço antes da hora, né? Nesse último sábado nós tivemos esse aumento dos combustíveis e os postos ficaram cheios já na sexta-feira. Mas muitos acabaram não observando que o preço já tinha mudado, né? Uhum. E todos querem deixar o tanque com preço ainda antigo, mas alguns aí não deu muito certo, não. E aí, para os nossos ouvintes aqui, a gente conversar um pouquinho mais, qual o motivo desse aumento da gasolina, né? Então foi o acréscimo do ICMS na gasolina de 10 centavos por litro, passando de 1,37 para 1,47. Já o diesel, ele teve aumento de 0,6 por litro, saindo de 1,6 para 1,12. E o motivo do reajuste do diesel é por conta do aumento do valor do biodiesel e o custo de importação, de acordo com a Petrobras. O preço do diesel, dito por eles, está defasado em relação às cotações internacionais. Hoje a gasolina está sendo vendida em média, tá, Patrícia? R$ 6,30, já o diesel em média R$ 6,00 e o etanol R$ 4,50. Você ouvinte aí nos ajude na sua região. Quanto é que você está pagando aí na gasolina ou no diesel ou no próprio etanol? Vai ajudando a gente aqui no programa, tá certo, Patrícia? Tá certo. Você falou então, gasolina em média R$ 6,30, só reforçando aqui para os nossos ouvintes. Gasolina em média R$ 6,30, o diesel em média R$ 6,00, R$ 6,10, R$ 6,05, dependendo aí do posto. É claro que tem um diesel às vezes um pouco melhor, que está um pouco mais alto. Lembrando que também nós temos aquela gasolina premium, que ela já passa de 7, é a gasolina mais cara. E temos o etanol, que está numa média de 4,49, 4,51, 4,50. Beleza. Tem vários postos aí que estão... Então, cada um tem uma bandeira e cada um tem um valor, né? Vale a pena pesquisar. E, baseado nisso, vem aquela pergunta daquela regrinha, né? De abastecer, se vale a pena abastecer com álcool, com etanol ou com gasolina. Só vale a pena se ficar uma diferença de 30% a maior. Então, você tem que entender que a gasolina, você anda mais, como se você tiver 1 litro de gasolina, você vai andar mais, percorrer um percurso maior com 1 litro de gasolina. Se você tiver com álcool e etanol, você vai percorrer aí em torno de 30% a menos. Então, tem que ter essa relação. A vantagem tem que superar 30% do valor da gasolina. Senão não compensa, né? E aí, o que acontece, Patrícia? Já que nós não podemos fazer nada em relação do valor da gasolina, do combustível, né? E aí eu estou pretendendo dar umas dicas para os nossos ouvintes. Como fazer para economizar cada gota desse líquido precioso. Gostou dessa fala? Adorei! Cada gota do líquido precioso que está o nosso combustível no dia de hoje. O sentimento é esse mesmo. Como é que a gente... É um mal necessário, a gente precisa dele, né? Então, como é que a gente faz para economizar? Então, vamos à primeira dica? Tá pronta? Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira dica é bem simples, né? Faz muita diferença. Eu sempre falo sobre isso e as pessoas falam, poxa, Ricardo, é verdade. Está com os pneus calibrados. Quanto mais murcho ele tiver, maior o atrito com o piso. E assim terá o maior esforço do motor, né? Então você precisa ter a calibragem dos pneus em dia para que você possa não ter tanto esforço do motor, a inércia, para que ele possa começar a se movimentar. Então, todo momento que você está rodando, o pneu está murcho, ele vai estar fazendo muita força. Então, mantenha a calibragem dos pneus em dia e verifique no mínimo uma vez por mês, né? E digo mais, o estudo mostra que o pneu descalibrado, ele aumenta em 20% o consumo de combustível. Então essa é uma dica simples,
mas faz toda a diferença. Não pode encher demais, porque ele vai criar um caroço no meio dele, uma bola ali, uma coisa mais, né, acentuada, mas utilize a calibragem certa. Está em dúvida, vai no manual ou então naquelas plaquetazinhas que geralmente ficam ou na porta traseira ou ali na coluna do lado do motorista, ali tem sempre alguma coisa, ou então está lá atrás na tampa da gasolina. Ali também tem a calibragem dos pneus ali. Então é muito importante que você mantenha o pneu calibrado. Essa é a primeira dica. Podemos seguir a segunda? Vamos para lá. Ok. A segunda dica é sobre a manutenção do veículo. Essa é essencial. Então eu vou dar um exemplo simples e barato. É o filtro de ar sujo. Ele reduz a emissão do ar no motor. Então, quando você tem um filtro sujo, o motor ele vai ter que fazer muita força para ele respirar, né? E faz gastar mais. Com o filtro de ar sujo, o motor precisa de muito esforço para a queima desse combustível. É algo barato e simples, mas faz toda a diferença, né? Então, não esqueça de solicitar na hora da manutenção preventiva do seu carro, para o seu mecânico da sua confiança, olha, troca o filtro de ar. É muito importante. Ah, o filtro não está tão sujo, está cheio de folha, está sujo. É como você está gripado. Fazer essa analogia aqui. Boa. Você está gripado e aí eu falo assim, Patrícia, vamos correr em Camburi? Pô, eu vou me cansar, porque minhas vias respiratórias estão congestionadas. Então, eu vou me cansar mais. O carro também é assim. Você com filtro sujo, ele vai cansar mais, ele vai, com isso, gastar mais combustível. Outro item importante ainda nessa linha de manutenção são os cabos das velas e as velas de ignição. Ela precisa estar em pleno funcionamento. A má queima ou uma fuga de corrente, ela vai resultar em desperdício de combustível e, consequente, maior consumo. Então, é muito importante que você também tenha as velas, os cabos, a manutenção do carro em dia. Isso vai fazer com que você tenha gaste menos combustível. Vamos seguir? Vamos seguir. Essa é muito interessante. Peso morto. Essa terceira dica é o peso morto. Eu apelidei aqui como peso morto para ficar assim na mente dos nossos ouvintes. Aqueles quilinhos esses precisam ficar de fora, né? Fora do carro. O que acontece? Nada de levar objetos de um lado para o outro sem necessidade. Tem muitas pessoas, eu abro aqui muitas vezes na oficina, quando a gente vai abrir o porta-mala, meu Deus do céu, tem de tudo, tem de tudo. Então é cadeira de pai, é sombrinha, é vara de pescar, é churrasqueira, é aquele chinelo quebrado, é sapato. Uma vez eu peguei um carro, Patrícia, que tinha tanto sapato, mas tanto sapato, que a cliente falou assim, olha, Ricardo, eu às vezes eu troco meu sapato dentro do carro. E aí eu vou colocando o sapato, eu boto o sapato de festa. Olha, era tanto sapato que nós tivemos que arrumar as caixas aqui para guardar os sapatos dessa cliente. Então fica carregando peso morto dentro do carro, né? Então o motor vai exigir maior esforço também. O porta-mala, de preferência, ele deve permanecer vazio. Outra observação é não entrar com o tanque cheio. Você que mora em Vitória, nós temos aí postos de combustível a cada esquina, e você está com o tanque cheio. Está lá, cabe 100 litros, cabe 90 litros, são 90 quilos que você está carregando. Então coloca pelo menos meio tanque, principalmente nessa época agora de combustível muito alto, muito caro, você vai carregar também esse peso morto. Tem mais o seu peso, tem mais o peso da sua família, e tudo isso é peso, aumenta também o consumo. Ah, é pouco, Ricardo? Mas cada atitude que você vai fazendo, você vai com certeza aumentando a autonomia do carro, com isso consumindo menos. Outra dica é na hora de dirigir, nada de sair cantando pneu, fazendo manobras bruscas, ou até mesmo freando de maneira repentina, aquelas freadas em cima da hora, o sinal fechou. Então, dirigir de forma mais tranquila, mantenha uma aceleração gradual, antecipar-se na frenagem, aliviando o pé com antecedência, e não esticar as marchas. Às vezes as pessoas, elas não estão com o ouvido muito ligado ao barulho do motor do carro e ela não troca a marcha no momento certo. Você já pegou alguém dirigindo assim, Patrícia? Já. É Já complicado. peguei. A pessoa não troca, você fica ali naquela agonia, troca de marcha. Fica pensando, né? Fica chateado de falar. Então, não quer passar a quarta, não? Mas não pode falar, tem que ficar quieto. Mas quando tem intimidade, passa a marcha aí, vai, o carro está cantando aí. Então, realizar as trocas das marchas na rotação certa. E quanto maior o giro do motor, mais combustível a injeção vai solicitar.
Então fique atento a isso. E aí, você, nosso ouvinte que está indo no carro, dirigindo, se você tirar um pouquinho o pé do acelerador, o carro vai continuar andando na mesma velocidade, pode olhar o velocímetro, pode olhar o RPM, e você vai economizar mais. Às vezes você está pesando demais o pé. Então, ter um pé mais leve, segurar um pouquinho mais, saber mais ou menos onde está ali aquela força do teu pé. Isso também é uma dica muito legal, que você vai economizar combustível, né? E uma outra dica que vai ajudar aqui tem muitos afazeres no dia a dia. Todo mundo hoje corre muito, não é verdade? É verdade. Todo mundo corre por daqui para ali, tá? Eu acho que é muita pessoa que não corre tanto, é seu parceiro aí que está do seu lado, que é o Adalberto. Né? Adalberto, eu nunca vi um cara assim tão tranquilo, né? Ele não corre não. Esse menino é tudo no programado. Ele é zen, ele é totalmente zen. E aí o que acontece? Esses motoristas que saem de casa correndo, trajeto assim, muita coisa para fazer, o que acontece com ele? Ele acaba se perdendo no trajeto. E hoje nós temos uma ferramenta muito boa que nos ajuda, que é o GPS. E às vezes nós temos vários destinos para fazer e não nos programamos. Com isso, acabamos aumentando a rota, né, e o gasto de combustível. É muito comum a gente errar uma rua, endereço, né, e às vezes o retorno é bem distante. Então, o GPS vai nos ajudar a dando uma precisão maior no destino, vai nos levar num destino mais rápido, evitando engarrafamento e fazer a programação do que você tem que fazer durante o dia. Eu tenho que ir à primeira Vila Velha, depois eu tenho que ir à Barra do Jucu, depois você vai à Vila Velha, daqui a pouco você tem que ir a Jacaraí, ou então tem que levar filho na escola, fazer uma coisa, fazer outra, esqueceu de pegar uma roupa na lavanderia. Então procura fazer um trajeto e com isso você vai economizar bastante. Você vai economizar tempo e você vai economizar combustível. E por último, que é muito interessante também, é voltar à carona solidária, né? Procurar um amigo de trabalho, uma pessoa perto da sua casa, que vai para o mesmo destino que o seu, e montar uma dinâmica com ele. Olha, essa semana você vai com o seu carro, a semana que vem eu vou no meu, eu te pego, você me pega. São pessoas que moram perto, são pessoas que têm muita coisa em comum ali e podem perfeitamente ter esse sistema de carona solidária que você vai economizar bastante. E algumas coisas acontecem quando você assim o faz. Primeiro, você contribui com o meio ambiente, porque você vai deixar de um carro a menos emissões de gases. Você vai contribuir, vai diminuir também os carros nas vias, porque nós estamos vendo aí, vai dando 4 horas da tarde, o trânsito vai começando a ficar insuportável, principalmente quem vai passando por aquela região da ponte ali. E outra coisa, muito boa, você tem com quem conversar no trajeto, bater um papo e tudo mais. E com isso, você vai economizar combustível. Então, é só seguir algumas dicas dessas aí, que você vai poder não só economizar combustível, mas também ter, no caso da Solidária, um parceiro para poder trocar ideia. Você, ouvinte, fale pra gente o que você achou desse nosso papo de hoje. É isso aí. Ok, tem alguns ouvintes participando conosco aqui. Olha, o Jefferson falando que esse reajuste nos combustíveis logo vai ser aplicado ou repassado para outros produtos e serviços. Como sempre, se já não foi, né, com Ricardo? certeza. A nossa malha aqui de transporte no Brasil, ela é toda feita através de transporte, principalmente do diesel, caminhões. A gente utiliza muito esse tipo de combustível para o dia a dia, para transportar tudo aqui, alimentos e tudo mais. Então, com isso, vai sofrer aumento, sim. Então, isso aí é normal, como a gente está vendo esses anos todos acontecendo no Brasil. Não tem jeito, Jefferson. E o Carlos está aqui dizendo, gente, mas por que o álcool também, já que ele não tem nada a ver com a Petrobras, o álcool em Jardim Limoeiro tem posto com preço de R$ 4,80 o etanol? O Carlos relatando aqui para gente. Obrigado, Carlos. Valeu. Realmente tem preços aí. Eles vão ajustar, com certeza. Não deve ficar mais do que uma semana esse preço. Ele vai ver que está todo mundo aí na faixa de R$ 4,50, ele está perdendo venda. Ele provavelmente, esse posto vai reajustar para baixo. Mas a gente, quando vê que a Petrobras está aumentando, ele faz uma sequência. Ele aumenta um, aumenta o outro, porque hoje nós já temos 27%, 25%, 27% de combustível de álcool na gasolina.
Então isso também é complicado, é o mercado, infelizmente, Carlos. Tem outro ouvinte também, né, João? É isso. O Clebson está falando aqui que faz uso de um aplicativo onde coloca o preço da gasolina e do álcool para poder comparar, e aí ele vê o que fica mais prático para o carro dele. E aí a dúvida que fica é, esses aplicativos eles também ajudam de fato, Ricardo? Além disso, a Miriam também está aqui parabenizando pelas suas dicas, e ela disse que já acompanha há um tempo e que isso tem ajudado também. Mas, reforçando a dúvida do Clebson, esses aplicativos eles de fato vão ajudar a esses motoristas também? É verdade, Clebson. Esses aplicativos ajudam. Ele traz uma facilidade que você bota o preço do combustível, da gasolina, bota o preço do etanol, ele já transforma ali e já diz para você se está sendo vantajoso você colocar um pouco de etanol ou não. Mas é aquela coisa, a diferença tem que ficar em 30%. E a Miriam, agradecer, muito obrigado aí pela tua audiência, essa rica audiência sua, e elogiando nosso programa. Isso deixa a gente muito feliz. Muito obrigado, Miriam. Pois é, você passou a dica também de passar a marcha na hora certa. Alguns carros, inclusive, você, por favor, me corrija se eu estiver errada, Ricardo. Alguns carros já mostram lá uma setinha para cima, uma setinha para baixo, na hora que você precisa passar. Até isso o carro ajuda. Boa, Patrícia. Muito bem lembrado. Nós temos alguns carros sérios com esse modelo, que ele facilita muito. Ele tem até o número da passagem de marcha, quarta, quinta, e a setinha para cima. Isso facilita muito. A pessoa, às vezes... O problema é que as pessoas estão tão... às vezes não estão ligadas no painel, não observam o painel, e não observa ali que tem esse momento. Mas tem essa luzinha que acende para que você possa passar a marcha no tempo certo. Se você assim o fizer, vai economizar, porque você está passando a marcha no momento certo, o carro está avisando para você passar a marcha e você tem que fazer, porque aí a economia é certeira. Então, quando a pessoa não passa, ela força o motor. E tem outros carros que não tem essa seta, tem uma luzinha que fica acendendo. E logo quando você passa a marcha, ela apaga. É muito interessante. Muito bem lembrado, Patrícia. Uhum. Tem um ouvinte aqui, o Renato, está pedindo para você repetir os valores que você encontrou de combustível e está perguntando se foi só em Vitória que você viu esses preços. Ô, Renato, valeu, querido. Foi só em Vitória. Então, a gasolina em torno de 6,30, o diesel em torno de 6, e o etanol 4,50. São valores aproximados, tá? Porque você tem um pouquinho mais, eles colocam aqui 6,32, 6,3, e aí vai, 4,49. Então, eu dei uma arredondadazinha para ficar mais fácil. Mas foi aqui em Vitória. Quando a gente vai saindo um pouco, a gente pode estar encontrando valores até maiores. Beleza. Rapidinho a última participação, João. Ricardo, você tem falado também sobre o pessoal com essa direção que não pode ser agressiva, e o Giovanni comentou aqui que ele já foi gerente de uma oficina, e o que deixa ele mais preocupado é realmente porque as pessoas não seguem o manual dos carros. Isso que a Patrícia falou agora também é ideal, né? Estar sempre atento ali ao que o carro precisa de manutenção, bem como você falou anteriormente, correto? É verdade, Giovanni. A manutenção preventiva, ela é muito boa. Você precisa estar sempre fazendo a manutenção preventiva, porque ela é mais econômica, é o que eu costumo dizer. A manutenção preventiva, você economiza mais do que a corretiva. Então, sempre fazendo a manutenção, observando o manual do fabricante, e quero deixar uma dica aqui. Você que tem carro novo, não deixe de fazer a revisão no tempo certo. Está perdendo garantia. As pessoas que estão deixando de fazer manutenção no momento certo e na concessionária, quando ele estiver na garantia, você tem que fazer na data certa. Não deixe passar, senão você vai perder a garantia do fabricante. Isso é muito importante. Perfeito. Ricardo, obrigada mais uma vez. Uma boa semana para você. Eu é que agradeço o Jefferson, o Carlos, a Miriam, o Clédson, o Renato e o Giovanni aí por abrilhantar o nosso programa. Até semana que vem e um forte abraço. Até.